Eu quero falar hoje com vocês sobre um acontecimento aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem, claro, implicações nacionais, que é o seguinte, vale? Na noite de quinta-feira, o governador gaúcho Eduardo Leite passou um vexame sem tamanho na abertura do Fórum da Liberdade, que terminou ontem, sexta-feira, em Porto Alegre. Estou falando com vocês agora, dia 15 de abril, são quase 6 horas da tarde, tempo ruim em Porto Alegre, frio. E ontem, na sexta-feira, então, terminou esse Fórum da Liberdade, que é um fórum que reúne aí já há bastante tempo, todos os anos, personalidades locais e nacionais aí que defendem a liberdade. É um bom tema, hein? Né? Nesse momento que estamos vivendo um estado de exceção aqui no Brasil. Enfim, mas o governador Eduardo Leite, que se diz um defensor da liberdade, né? Se diz um liberal, ele foi vaiado de modo continuado e contundente. Antes, durante e depois da sua fala na abertura do Fórum da Liberdade. Eu acho que o vexame foi ainda maior porque estava ali no palco junto com ele, para falar também, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo. O Leite é do PSDB. Bom, ele viu tudo ali, o governador sendo vaiado no lado dele ali. Um presuntivo candidato a presidente da República sendo vaiado num fórum importante como esse que é o Fórum da Liberdade, enquanto que ele, Zema, foi aplaudidíssimo ali, o tempo todo, antes, durante e depois da sua fala. Claro que a mídia tradicional, a mestrada aqui no Rio Grande do Sul, como de resto toda brasileira, ou ignorou ou minimizou o episódio, jogando informações dos jornais lá para dentro, ou edulcorando. Não, foi bem assim, ele foi vaiado, mas depois não foi vaiado, depois foi vaiado de novo, depois não foi vaiado, foi aplaudido depois. O fato é que foi vaiado, sim. E não foi por pouca gente, não. Passou um vexame ali, né? Claro que ele não se dá por achado, né? Ele diz que está acostumado a ser vaiado. Eu acho que ninguém se acostuma a ser vaiado, né? Mas enfim, senhores. Aliás, falando no Zema, né? O governador Romeu Zema está desde quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, agora, quando eu estou falando com vocês aqui, 6 horas da tarde, ele estava programada uma palestra dele na Centro de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Caxias do Sul é o segundo maior município do estado, tem mais de 500 mil habitantes, mas é o principal polo industrial do estado, um dos maiores polos metal mecânico do país. Para mim, está numa campanha pré-eleitoral para presidente da República em 2026, como o Leite também quer ser. Ele está cutucando o Leite com vara curta aí, dentro da toca do Leite. Como o Leite, claro, né? O Zema quer ser o candidato da terceira via aí, contra o Lula, que já disse que pode ser candidato à reeleição, contra o Bolsonaro, né? Ou contra só o Lula, porque o Eduardo Leite acha que o Bolsonaro vai ser caçado, né? Bom, no ano passado não se criou isso nas eleições, né? Ficou polarizado, continua polarizado. Mas, enfim, o Eduardo Leite acha que o presidente Bolsonaro vai ser caçado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente acha isso aí. Vocês também acham isso aí? Eu só vou dizer uma coisa para vocês, hein? Caçado ou não, se for caçado, Bolsonaro polariza de novo essas eleições. Se não for caçado, ele toca aí o Tarcísio para ser o candidato dele aí e elege. Né? É simples assim, hein? As coisas não mudaram tanto assim porque a realidade não mudou, né? Isso aqui é verdade, né? Bom, a aposta do Eduardo Leite e do Zema
dizem que o Tarcísio corre meio por fora, acreditando também que o Bolsonaro possa ser cassado, a aposta é de alto risco, né? Contando que Bolsonaro se torne inelegível, Eduardo Leite até coloca no mesmo saco ali, na mesma companhia, o Zema, como eu já disse, e o Tarcísio, né? Mas eu vou repetir aqui, se Bolsonaro não for cassado, ele polariza. E o Eduardo Leite e o Zema voam. E o Tarcísio nem será candidato à reeleição em São Paulo. Se ele for cassado, ele apoia o Tarcísio. Contra o lulopetismo aí, e o Romeu Zema e o Leite, de qualquer maneira, voam, né? Bom, mas voltando à vaca fria, eu quero explicar para quem não acompanha as coisas aqui do Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite foi vaiado por um público de jovens liberais, quase todos empresários ou empreendedores, profissionais liberais. O empresário Fabiano Reinheimer, que é meu amigo, ao erguer um cartaz durante a vaia, eu publiquei um filmete aí no meu blog, polibebraga.com.br, do Reinheimer erguendo ali um cartaz contra o Eduardo Leite na abertura do Fórum da Liberdade. E ele está ali no cartaz escrito assim: Leite é um tirano. Bom, ele se referiu aos atropelos que Eduardo Leite provocou na vida dos gaúchos durante os 2 anos da pandemia. O governador foi adepto da consigna da Rede Globo e do eixo do mal. Primeira, saúde. A economia a gente vê depois. Com base nisso, ao contrário do que fez o Bolsonaro, né? Ele fechou empresas, ceifou empregos, perseguiu pessoas, mandou todo mundo ficar em casa e até proibiu a venda de produtos em supermercado, proporcionando aquele triste espetáculo de corredores cobertos com lona preta, né? No caso da liberdade de ir e vir, garantida pela Constituição, o governador por pouco não criou um comando de caça aos velhos, né? Eu mesmo cheguei a me sentir hostilizado quando procurei supermercados em horários que não eram dedicados aos velhos. Ficava aquele pessoal me olhando assim, digo, opa, CCV aí vai, comando de caça aos velhos vai funcionar. O resultado de tudo isso é que Eduardo Leite quebrou o Estado e deixou uma enorme herança maldita para si mesmo no governo. A economia gaúcha entrou em recessão, caiu 5,3% abaixo de zero no ano passado e a arrecadação estadual não para de despencar. Ele não pode alegar, como vem alegando, que a economia brasileira também despencou, porque não é verdade. Com Bolsonaro não despencou, não. Cresceu 3,2% no ano passado. A daqui, do Rio Grande do Sul, com o Leite, despencou 5,3%. Como resultado dessa política suicida aí que ele estabeleceu ao gerir mal o combate à pandemia. E ele não pode alegar que a arrecadação do ICMS caiu em todos os estados, como caiu no Rio Grande do Sul, porque também não é verdade. Eu tenho dados aí que mostram, da própria Secretaria do Tesouro Nacional, que apenas 4 estados do Brasil registraram queda de arrecadação no ano passado. Um deles, quem? O Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul do Eduardo Leite. Bom, senhores, o Eduardo Leite até pode continuar enganando muita gente durante muito tempo, mas não poderá enganar toda a gente durante o tempo todo. Eu estou aqui parafraseando o Winston Churchill, né? Se é que me entende. É simples assim. É isso, senhores. Bom final de sábado para todos vocês.